O Arthur pratica ciclismo em Juiz de Fora, mas a experiência diária pelas ruas da cidade é cheia de percalços, segundo ele, por falta de estrutura, principalmente nas laterais das vias, aquele cantinho por onde passam as bicicletas. Onde a gente tem bueiros mais fundos do que o nível do asfalto, onde a gente tem muita sujeira, isso implica em furar pneus de bicicleta, tá? É onde que a gente vai encontrar talvez pouco espaço para pedalar, porque as ruas já são apertadas, então nós temos que compartilhar com os veículos, né? E às vezes tem carros parados em locais proibidos, etc. A situação vivida pelo Arthur e tantos outros ciclistas da cidade esteve em pauta durante a 4ª audiência pública de agosto na Câmara Municipal. No debate proposto pelo vereador Marlon Siqueira, a promoção de atividades físicas mais seguras e a necessidade de uma melhor integração da bicicleta ao sistema de mobilidade urbana de Juiz de Fora. Para o líder do governo na Câmara, o município precisa se organizar para essa nova realidade. Essa realidade ela é oriunda da questão do Covid, né? Exatamente quando houve uma desidratação financeira por parte do cidadão e esse transporte, né, de bicicleta ecologicamente correto, sustentável, né, barato. E aí houve um aumento dessa utilização desse transporte e além de tudo, as práticas esportivas em locais abertos que também acompanham muito o ciclismo, seja ele como lazer e como esporte. Fala-se muito sobre o problema de ciclovias e ciclofaixas em Juiz de Fora. Por que é que Juiz de Fora não pode ter ciclovias? Por causa do problema topográfico, isso não existe hoje mais. As bicicletas conseguem vencer rampas de até 15%. Além disso, hoje em dia é muito comum no mundo inteiro o uso das bicicletas elétricas, que são de um custo baixo e elas não pesam muito, porque o motor elétrico é muito leve e ela pode servir como uma bicicleta comum. Em 2016, o Plano de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora foi aprovado pelos vereadores, mas até o momento não foi executado em sua totalidade pelo Executivo. No Plano de Mobilidade Urbana, havia previsão de um plano cicloviário. Estamos buscando, sim, reavaliar, analisar novamente, não somente esse plano estratégico, que é o do cicloviário, mas também o plano de mobilidade urbana, para que a gente possa avaliar. Se passaram 5 anos, e as coisas mudam muito rapidamente, né? A evolução está muito rápida e, portanto, é interessante e importante que a gente reavalie o plano de mobilidade urbana até para ver a necessidade de se fazer um novo plano, porque os modais hoje se interligam e é necessário você trabalhar nessa perspectiva na atualidade. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes é o novo mote que a gente tem que dar à mobilidade urbana de uma cidade igual a Juiz de Fora. O presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara solicitou ao Executivo a aplicação de uma lei do ex-vereador Flávio Schecker. Para o presidente da comissão, isso ajudaria na construção de ciclovias. É uma lei de 2012 e que passou a valer em março de 2013, de autoria do ex-vereador Flávio Schecker, que instituiu o plano de cicloviário de Juiz de Fora e no seu artigo 28º, parágrafo 2º, prevê 20% de tudo que é arrecadado em multas no município seja destinado à construção de ciclovias. É o que estamos solicitando agora ao Executivo. O cumprimento de outra lei que visa o estímulo ao uso das bicicletas em Juiz de Fora também foi cobrado pelo autor do dispositivo, vereador Dr. Antônio Aguiar. A lei determina a existência de suportes para transportar bicicletas na parte dianteira externa dos ônibus. Nós propusemos, foi em 2014, mas ela só foi votada em 2016 e virou lei sancionada pelo prefeito da época, o prefeito Bruno Siqueira, em que o transporte público em Juiz de Fora, os ônibus, a cada ano eles teriam que colocar em 10% da sua frota suportes dianteiros para bicicletas. Esses suportes eram para 3 bicicletas, cada ônibus teria essa condição, facilitaria muito o deslocamento para o lazer, às vezes na condição de trabalho, chovendo. Para Brito, que é também membro do Conselho Municipal de Segurança para o Trânsito, as leis e projetos nesse sentido são importantes para fazer da bicicleta cada vez mais um meio de transporte alternativo ao automóvel. O automóvel é um problema sério no mundo inteiro. Ele polui, ele realmente
congestiona o trânsito todo, atrapalha o transporte público, ocupa muito mais espaço que o transporte público. A gente tem que restringir o uso do automóvel, normalmente para poder as vias ficarem mais fluídas, mais livres. Nos grandes centros, já existe uma autorização para você transportar a bicicleta dentro dos coletivos, o que nós entendemos ser ruim, porque os nossos coletivos já vivem superlotados, já tem uma dificuldade muito grande, isso ocupa lugar, né, do usuário, é muito ruim. E esse uso externo é o uso que o mundo faz. O proponente da audiência ressaltou também que o aumento do ciclismo ainda favorece o comércio no setor. A gente viu aí lojas abrindo, né, lojas de vendas de bicicleta, manutenção de toda uma mecânica. Juiz de Fora tem a fábrica, né, maior fábrica do Brasil com relação a vestuário para a prática esportiva de ciclismo. O uso da bicicleta foi lembrado, além de esporte e lazer, como meio de transporte e de trabalho, como é o caso dos entregadores que trabalham com aplicativos. A questão da segurança para quem usa o modal também foi demandada e ressaltada pelo público presente aqui na audiência pública, daqui do plenário da Câmara e remotamente, enquanto projetos e eventos foram anunciados pelo Poder Executivo. Me preocupa muito, né, os ciclistas entregadores que sem nenhum EPI estão aí. Eu vou pedalar no boi toda terça, quinta e sábado. Para ir não tem problema, mas para voltar, eu moro no Cascatinha, é sempre risco de bueiros em desnível, né, de buracos, e tem vítima fatal. Teve um acidente no início do ano de um ciclista que caiu num buraco no bairro Fontesville, se eu não me engano, e foi atropelado por um caminhão. Isso aí, logo depois tamparam o buraco. No dia seguinte o buraco foi tampado. Então olha o risco que a gente corre, né? Era um trabalhador, no caso, ele utilizava a bicicleta como meio de transporte. A Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e Acessibilidade de Trânsito irá promover em setembro um seminário para discutir vários temas, vários modais, com profissionais da área de Juiz de Fora da cidade, mas é uma contribuição que nós faremos ao Executivo, à sociedade, para que a gente avance nesse tema. Mobilidade urbana, se não for hoje o maior impactante da cidade, está entre os três, sem sombra de dúvida. Sobre os impactos da mobilidade urbana na cidade, também esteve na pauta da audiência pública as obras da BR-440, conhecida como Via São Pedro. A BR é uma obra do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana do município, a situação da obra paralisada preocupa a administração municipal. A obra está paralisada em função de uma ação judicial que foi proposta e estão resolvendo essa questão judicial para dar continuidade às obras. A prefeitura se preocupa no sentido de que é uma obra, né, que está ali inacabada, gera algum tipo de risco. Por exemplo, ali na altura do Jardim Casablanca, se não me falha a memória, tem um trevo que precisa ser sinalizado. Já estamos providenciando, inclusive, projetos para entregar para o DENIT, em função de toda essa problemática que gira em torno da BR-440. Mas a prefeitura está empenhada, né, na medida do possível e dentro das suas responsabilidades e competências, fazer o que puder ser feito para auxiliar ali a população que transita por aquele local, a população que mora naquela região, que realmente precisa daquele acesso para chegar às suas casas, ao seu trabalho. Já o secretário de Esporte e Lazer trouxe para a audiência a notícia de um projeto da Secretaria de Turismo. Trata-se de um circuito a ser feito de bicicleta chamado Cantinho Mineiro, mas ainda sem data para ser colocado em prática. Que nesse sentido do lazer, da prática esportiva, Juiz de Fora tem um terreno que favorece essa prática do mountain bike, das estradas vicinais. E nessas estradas vicinais é possível você criar trajetos, roteiros, tal como o Marcelo do Carmo está desenvolvendo, que é o caminho da roça, em que ali a pessoa vai vivenciando, né, experimentando aquele ambiente bem mineiro. Nós estamos ainda em pandemia, com boas perspectivas de podermos conviver mais socialmente
E tudo isso vai depender do momento. Então, assim, existe o planejamento, mas como o ambiente é imprevisível, os acontecimentos aleatórios que estão ocorrendo atualmente, essas tomadas de decisão requer muita sensibilidade. A audiência terminou com a expectativa de diálogo entre especialistas em trânsito e a Prefeitura de Juiz de Fora. É sempre bem-vindo essa contribuição da sociedade civil, principalmente organizada, como é o caso da associação e do conselho que ele citou e que ele participa. Estamos de braços abertos para receber, para dialogar com eles, lembrando que esse governo é um governo do diálogo. Margarida sempre tem dito, né, é uma cidade para todos e todas. Então, importante dialogar com a população, e principalmente nesses conselhos, que são representativos, tem participação da sociedade. É muito bem-vindo, vamos estudar, sim, lógico, a gente tem que avaliar tudo numa perspectiva legal, né, jurídica, para que a gente possa saber qual o alcance desse plano e desse projeto, para ver a viabilidade de ser colocado em prática. Mas recebê-los, com certeza, vão receber e dialogar com todo esse pessoal. A gente sabe, né, que a prefeita Margarida Solomão tem esse viés, né, já na universidade ela construiu uma ciclovia e, obviamente, agora como prefeita, ela vai, né, enfim, dedicar e se esforçar nesse sentido.